Oi, pessoal, tudo bom? Antes tarde do que nunca, vim aqui falar com vocês sobre os pais de cada temperamento, já que estamos falando um pouquinho de pais no Instagram. Então, antes de mais nada, vamos relembrar que todo temperamento tem suas qualidades, todo temperamento tem seus defeitos, não existe temperamento pior que o outro, não existe aquele, tá? Queria que meu pai fosse daquele outro jeito, eu queria que meu marido fosse daquele outro jeito, ou eu queria ser daquele outro jeito, porque Deus te fez desse jeito, com essas lutas, com essas dificuldades que Deus pensou em você, e é isso que Ele quer de você. São essas lutas concretas que Ele quer de você e quer te certificar através delas. Mas então vamos lá sobre os temperamentos de cada pai. Eu tenho uma colinha aqui, em letras miúdas, escrevi bem pequenininho, em tópicos para eu poder lembrar. Vamos lá. Pais melancólicos. Qual o problema do pai melancólico? Ele é profundo demais. Na verdade, isso é uma grande alegria, um grande trunfo desse temperamento. Então, o melancólico, ele vai a fundo nas coisas, ele gosta de filosofar, ele gosta das coisas ordenadas, tem um senso do certo e do errado, um senso bem apurado do que é justo, do que é injusto, certo ou errado. E como ele gosta de tudo bem feito, das coisas profundas, ele tende a ter essas conversas mais profundas. Então, se é um pai espiritualizado, melancólico, que se encontrou no caminho da espiritualidade, aí ele tá, né, em casa, né? Porque esse temperamento é realmente muito profundo e precisa da espiritualidade bem desenvolvida, né? Desse âmbito da vida bem desenvolvido. Então, ele pode passar essa profundidade para os seus filhos, fazer eles enxergarem além do dia a dia, além do supérfluo, além do superficial, né? Ver a necessidade das coisas, profundidade de todas as coisas, importância de cada acontecimento. Esse pai pode levar os filhos à reflexão sobre os acontecimentos, sobre o que é bom e ruim de cada situação. Pode ensinar muito aos filhos sobre a empatia, porque isso é uma qualidade também desse temperamento, a capacidade de ter empatia e compaixão muito fortes. Então, isso é uma maravilha, é um tesouro que esse pai vai passar para os seus filhos. Em contrapartida, esse pai ele precisa melhorar no seu se soltar, digamos assim. Como é um pai muito profundo, muito perfeccionista também, ele tende a ser preso, tende a ser mais rígido. Preso no que eu digo assim, muito certinho, sabe? Não gosta de conversas bobagens, assim, de conversa fiada, de falar bobagem, de ficar rindo à toa. Só que isso é importante para criar conexão com os filhos. Se você tiver um filho sanguíneo, vai querer se aproximar de você através de falar bobagem, às vezes até de falar fofoca, até de, sei lá, e você com muita prudência, né, com muito jeitinho vai ensinando o que é certo e o que é errado. Até se o filho for fofoqueiro demais, você vai com leveza ensinando o que está errado. Mas mesmo assim, saber bater papo e jogar a conversa fora. Que o melancólico tem essa dificuldade de ficar rindo à toa, sabe? Saber perder tempo com os filhos, porque o melancólico, como ele gosta de tudo muito profundo, muito intenso e tal, então às vezes ele prefere ficar lendo livro, ficar estudando, ou ficar nos seus pensamentos, absorto ali no seu mundo, e não tá percebendo, não percebe algum filho que está em dificuldade, ou às vezes até percebe, mas não consegue fazer esse movimento exterior. Então, o melancólico precisa aprender a se soltar. Por música e dançar em casa com os filhos, fazer palhaçada mesmo. É um pai que, embora maravilhoso na sua natureza e como todos são, mas se ele se soltasse um pouquinho de vez em quando, aí faria a alegria da criançada. Então, e da criançada e dos adolescentes, né? E esse pai precisa criar essa conexão.
Então, e saber que nem todo mundo é perfeito igual você, porque como o melancólico tende a ser muito detalhista, perfeccionista, também exige muito dos filhos, exige das pessoas que estão ao seu redor, fica frustrado quando os outros não fazem daquele jeito que ele tinha pensado. E algumas vezes o melancólico tende a fazer muitas coisas ele mesmo, para não delegar para os outros, porque sabe que não vai ficar igual ele faria. Então, de repente, abrir mão um pouquinho do seu padrão de perfeccionismo. Lógico, o pai melancólico, ele não. Isso não tende a ser um problema tão grande quanto no caso da mãe melancólica, tá? Mas mesmo assim pode ter situações em que o pai melancólico, especialmente com meninos, né? Porque daí com os iguais a gente fica mais exigente, né? Inconscientemente até. Então, saber abrir mão um pouquinho do seu grau de perfeccionismo, tá? E levar a vida mais na brincadeira. Agora, o pai fleumático é um pai zen, é um pai muito calmo. Onde ele chega, ele consegue captar as tensões e regular essas tensões. Ele vai colocando tudo nos eixos, com seu jeito assim simpático de ser, calmo, mas bem simpático de ser. Então, muito diplomata, é um pai que consegue acalmar filhos agitados, filhos raivosos, por exemplo, um filho colérico, um pai fleumático muito legal, consegue é, ensinar esse filho a ter mais empatia, olhar os outros com outros olhos e ser mais zen, mais calmo, não ser precipitado. Então isso é muito legal. A prudência do fleumático é uma coisa maravilhosa também para ensinar para os filhos. Então esse pai tem muito que ensinar. Mas ele vai ensinar isso se ele também souber liderar de vez em quando, não só ser liderado. Porque o fleumático, ele tende a se acomodar e a deixar que as pessoas liderem. Por exemplo, os filhos, se os filhos têm temperamento forte, podem acabar montando nesse pai fleumático. Ou também a esposa, vamos imaginar ele uma esposa colérica, muito líder, muito resolve tudo. Às vezes o pai fleumático tá vendo que a esposa não tá agindo da melhor forma, tá julgando ali, ela tá fazendo errado com as crianças, ou não gostei dessa atitude dela, isso não vai acabar bem. Mas ele fica querendo apaziguar a situação para não criar um embate, ele acaba se omitindo. E a gente sabe, não é uma família de uma pessoa só, né? Deus pensou na família com duas pessoas. E essas duas pessoas servem para se ajudar. Então, se você tem um marido, se você tem uma esposa, se você tem a sorte de não ser sozinho, lógico, tem famílias que se dão muito bem sendo sozinhas, né? É, tem N situações de família, mas é mais difícil, é sim, porque é uma cabeça pensando. Então, se você tem a graça de ter duas cabeças pensando, não deixe que a outra lidere e faça tudo por você. Você tem que tomar as rédeas também da família. Então, o pai fleumático, ele acaba errando, pecando por omissão. Que às vezes tá vendo que o filho tá com problema, tá vendo que alguém precisa de mais atenção e fica muito acomodado, porque ele tem essa tendência de alguém vai resolver, alguém vai fazer. Não deixa que ela faz, a esposa faz no caso, né? Porque o fleumático tende a casar com uma esposa mais expansiva, então uma mais fazedora. E isso às vezes leva ao acomodamento dele, né? Ele que já é tão acomodado fica mais ainda, porque espera que o outro vai resolver. Mas duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Então a omissão é uma coisa que faz muito mal para a família. Então a omissão do pai fleumático é o defeito dele. Então ele tem que aprender a liderar a família, a liderar os filhos, a sair da sua zona de conforto e resolver os problemas, não esperar que os outros resolvam. Porque ele sim tem muita capacidade, como ele é diplomata, ele vai saber resolver as coisas muito bem, mas ele precisa sair da zona de conforto. Então essa aí é o desafio dele. E é um pai maravilhoso também, né? É um pai que pode ensinar muito aos seus filhos
esses tempos assim de muita agitação, as crianças com pensamento muito acelerado, todos nós, aliás, com pensamento muito acelerado. O fleumático é um pai que pode ajudar bastante seus filhos, ensinando a se acalmar, tá? Levar a vida mais leve. Aí agora nós temos os pais sanguíneos. Esses pais são muito divertidos, são as alegrias das crianças, porque eles gostam de passear, de contar piada, de fazer brincadeira. São os pais mais crianções mesmo, sabem se divertir. E eles, eles geram excelentes momentos com seus filhos mesmo, momentos de alegria, momentos que ficaram eternamente nas suas memórias. Então esse pai cheio de iniciativa, falante, sabe puxar assunto com os filhos, sabe se conectar com as pessoas, então é muito bacana. Mas o que a gente tem que tomar cuidado com o sanguíneo? Que é todo alegre, todo maravilhoso, todo deslumbrante, mas às vezes, por ser assim, ele acaba sendo um pouco demais. Pode ser um pouco intrometido, por exemplo, tendo filhos adolescentes, às vezes o filho leva os amigos em casa e aquele pai quer ficar no meio da zoeira, no meio da moçada, né? E o filho não quer ficar sozinho com os amigos. Então o pai acaba às vezes invadindo a privacidade do filho. Às vezes os amigos do filho até gostam do pai, daquele pai ali, mas o filho não, né? Ele tem momentos que ele quer ser ele, sozinho, individualmente com seus amigos e não o pai ali do lado. Ou chamando para si atenção, né? Especialmente adolescente que tem vergonha de pai, né? E o pai sanguíneo é o mais sensimancol, digamos assim, porque ele acha que ele tá sempre abafando, que ele tá sendo um sucesso. Geralmente ele tá mesmo, mas não para o filho. Então isso é uma coisa que isso pode gerar um certo ressentimento com o filho. Outra coisa que ele tem que tomar cuidado é a questão de tirar sarro. Como ele leva tudo na brincadeira, ele pode ser aquela pessoa, aquele pai que tá sempre fazendo muita brincadeira, tirando sarro. E depende do filho, isso pode magoar bastante. Já pensou um filho melancólico? O pai sanguíneo tá achando que tá ajudando a lidar com os problemas dele, tirando sarro. Ah, você é um bobão mesmo. Ah, como que aconteceu isso? Ha, ha, ha. E ele acha que assim ele tá ajudando. Só que para um filho melancólico ele tá jogando o filho lá no fundo do poço, né? Derrubando a autoestima do filho. Então é uma coisa que o pai sanguíneo tem que estar atento. E outra coisa são as promessas vazias, né? O pai sanguíneo, como ele é muito falastrão, ele é aquele sujeito que pode fazer promessas e não cumpri-las, tá? Ele tende a falar antes de pensar. Então, uma coisa que ele vai ter que ir treinando, porque a gente sabe que a gente não pode prometer uma coisa para as crianças e depois não cumprir. O que é falado tem que acontecer. Então, tanto em termos de ameaça, né, de castigo, aquela coisa, quanto promessas concretas mesmo, do tipo, se passar no vestibular, eu vou te dar um carro. O pai sanguíneo é muito de falar isso, porque ele tá empolgado e porque ele quer dar um carro, lógico, ele quer dar um carro. Mas na hora ele não pensa que a possibilidade de dar o carro é tão remota, por exemplo, né, não vai ter dinheiro. E daí o filho pode ficar frustrado esperando aquilo acontecer, aquilo não vem. Então, pai sanguíneo ter cuidado com a boquinha, né? Mas é um pai maravilhoso também. Por fim, o pai colérico. O pai colérico, ele quer levar os seus filhos para ideais altos, ele quer que os filhos se destaquem, porque ele quer se destacar, assim, então ele acha que os filhos vão se realizar da mesma forma que ele. E como o colérico tem essa mania de impor um pouco suas ideias, aí é uma questão complicada, porque esse pai é super bem intencionado, né? Vamos combinar que todos os pais são, mas ele quer que o seu filho tenha uma conduta, um jeito que se assemelhe a ele. Nem sempre o filho gosta de liderar, nem sempre o filho vai querer estar na frente. E isso pode ser decepcionante para o pai colérico. Então ele tem que aprender a lidar com. Cada um tem seu jeito. E meu filho não precisa ser o líder da turma para estar feliz. Talvez eu precise, mas ele não. Então tem que saber abrir mão disso. O pai colérico, ele aspira coisas altas para ele e para os filhos. E ele aspira muito nos filhos, sabe? Quando a gente tem ideais e
A gente aspira as coisas altas, a gente quer que os nossos filhos sejam melhores ainda do que a gente. E o pai colérico, ele vai fazer esse filho voar. Ele quer fazer esse filho voar alto. Mas ele tem que ter peso na exigência, assim, ele tem que saber dosar a exigência. Porque senão ele sobrecarrega o filho. Vai colocar muita exigência nas costas dos filhos. E isso vira um fardo e acaba afastando os filhos dele e acaba fazendo o contrário, né? Porque ele quer muito que o filho tenha sucesso e fala, faz tanta pressão que o filho acaba se afastando do pai e daquele ideal do pai. Às vezes o filho se revolta e quer fazer tudo ao contrário do que o pai diz. Então o pai colérico precisa ter prudência também, precisa aprender a respeitar o jeito do filho, a ter mais empatia, a saber comunicar-se com as pessoas e com os filhos, especialmente de forma não violenta. Daí entra a questão da comunicação não violenta, que é muito legal, tem muitos livros sobre isso, tem cursos online, vocês podem ir atrás, que para o colérico é realmente um grande diferencial, uma grande necessidade que o colérico tem, tá? Porque o colérico tende a ser violento no falar. Então, um pai, ele é capaz de se divertir sim com as crianças, não tanto quanto sanguíneo, né? Talvez isso não seja tão natural, mas ele é capaz de se divertir, mas ele tem que ser mais ameno nas exigências. Ele tem que saber se satisfazer, porque ele também, como ele aspira a muitas coisas altas, ele tende a ser um eterno insatisfeito. Então, saber aproveitar o momento e saber aceitar o temperamento de cada um dos seus filhos e saber ter empatia, que não é pondo exigências, falando demais, que a gente consegue, às vezes é calando que a gente consegue que o filho cresça em alguma virtude ou amadureça em algum sentido, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer coisa vocês comentem aqui, mandem isso aqui para mais gente, tá bom? Que assim me ajuda, eu ajudo vocês e vocês me ajudam a alcançar mais gente, para ajudar mais gente, tá bom? Um beijo, obrigada, tchau, tchau.